Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Alfarol, que é um romance da Virginia Woolf que eu li este ano para minha meta literária. Esse daqui foi um romance publicado em 1927, esse é o quinto romance da autora, e portanto é um livro que fica entre o Mrs. Dalloway, que é de 1925, e o Orlando, que é de 1928. E esse é considerado por muitos, e eu me incluo entre esses muitos, como sendo o melhor romance dessa autora, justamente porque em Alfarol a Virginia Woolf consegue conciliar muito bem, consegue adequar muito bem uma série de técnicas absolutamente complexas do ponto de vista estrutural, como aquelas que depois ela usaria aqui em As Ondas, que foi um romance que eu li no ano passado e para o qual já há vídeo por aqui. Enfim, então, a Virginia Woolf consegue muito bem adequar a complexidade estrutural das técnicas que ela utiliza aqui em As Ondas, que ela utilizaria depois em As Ondas, a uma narrativa mais leve e que flui tão bem, por exemplo, quanto a narrativa aqui do Mrs. Dalloway, e inclusive são várias as semelhanças entre esses dois romances, né? Entre o Mrs. Dalloway e o Alfarol, porque veja só, o uso do fluxo de consciência e o uso do chamado monólogo interior acabam rompendo com as noções objetivas de tempo e espaço em ambos os romances. Então, tudo, tanto lá no Mrs. Dalloway quanto em Alfarol, é atravessado pela subjetividade dos personagens, muito mais do que por uma descrição objetiva da realidade que os circunda. Outra coisa que vai aproximar bastante esses dois livros é porque ambos são construídos a partir de vários pontos de vista, de vários personagens que vão ali se enredando na malha narrativa. E por fim, objetivamente falando, Alfarol se passa em 2 dias, por mais que a segunda parte compreenda ali um período de 10 anos, só que veja, durante esses 10 anos da segunda parte de Alfarol, os personagens estão fora de cena. Então a primeira parte, ela se passa em um dia no período anterior à guerra, a segunda parte se passa durante a guerra, porque o período da Primeira Guerra Mundial está compreendido nesses 10 anos da segunda parte, e a terceira parte se passa em uma manhã de um dia do período posterior, do período pós-guerra. E se você lembra lá de Mrs. Dalloway, você deve se lembrar também que aquele romance se passa em um único dia, então essa questão do tempo também vai voltar aqui nesse romance de 1927. Além disso, em ambos os livros, a sombra da guerra parece estar sempre rondando os personagens, porque a Virginia, ela aparentemente quer demonstrar os efeitos da guerra, mas sem tratar dela diretamente. Então, se lá em Mrs. Dalloway, por exemplo, havia a esquizofrenia do Septimus, não conseguir se adequar a essa realidade depois de ter passado por uma realidade de guerra, em Alfarol, as consequências desse período conturbado, elas não vão acontecer a nível tão individual assim, ainda que existam vários detalhes que apontem para a guerra ao longo do romance. Seja uma guerra que se anuncia, no caso da primeira parte, seja uma guerra que está se desenvolvendo, no caso da segunda parte, ou então uma guerra que passou e que deixou ali várias marcas na vida desses personagens, como a gente percebe ao longo da terceira e última parte do romance. Então, pensando nesses detalhes que remetem à guerra, primeiro, ainda que de maneira muito indireta, fica claro que o que sustenta aquele padrão de vida dos Ramsay, que é a família protagonista do romance, o que sustenta esse padrão de vida é a política imperialista que, de certo modo, foi um dos elementos que levaram à guerra. Segunda coisa, segundo elemento,
a devastação na família que a gente acompanha ao longo da última parte é também a devastação de uma sociedade tentando se reerguer durante o período do pós-guerra. Além disso, a própria descrição da casa como um espaço assombrado na segunda parte do romance, de certa maneira mostra que o que ocupa aquele espaço na ausência dos personagens são os ecos da guerra que está se desenvolvendo. E por fim, o uso dos colchetes, principalmente nessa segunda parte, e a desconstrução de elementos narrativos como o tempo e o narrador ao longo de todo o romance acabam refletindo também essa realidade fragmentada pela guerra. Então, a forma de estruturar a linguagem e a forma de estruturar a narrativa acabam demonstrando uma relação problemática com o processo de representação do mundo graças a esse período tão conturbado. E daí sobre isso, no texto que faz às vezes aqui de pós-fácil dessa minha edição, isso que eu vou ler está na página 181. A autora diz o seguinte: o livro diz respeito à estrutura de classe inglesa e à radical ruptura com o vitorianismo após a Primeira Guerra Mundial. Ele é a expressão da urgente necessidade de uma forma artística que pudesse, embora com grande dificuldade, registrar e adaptar-se a essa ruptura. Então, essa questão da ruptura histórica gera também uma série de rupturas narrativas quando a gente compara esse romance com o romance tradicional. Então, a Primeira Guerra demarca essa ruptura definitiva. A Primeira Guerra é o fim mesmo, em termos políticos, do século XIX e de tudo aquilo que ele representou. E é por não conseguir se adaptar a essas mudanças, por exemplo, que o Septimus enlouquece lá em Mrs. Dalloway, assim como os membros dessa família aqui vão ter de lidar com as mudanças que vieram com a guerra. Mudanças essas que acontecem a nível social e coletivo ou a nível familiar e particular aqui, pensando apenas nos personagens. Então veja, eu disse que esses dois romances, Mrs. Dalloway e Ao Farol, são romances mais simples, mais diáfanos quando comparados a outros da mesma autora, mas não vá com muita sede ao pote, porque essa fluidez não significa que esses sejam livros simples, que sejam livros fáceis mesmo, porque é em Ao Farol que a Virginia Woolf aprimora ainda mais o uso do monólogo interior que ela havia utilizado lá em Mrs. Dalloway, que depois seria radicalizado, enfim, no fluxo de consciência que a gente encontra lá em As Ondas, ou em alguns trechos de As Ondas. Na verdade, por mais que haja aqui um predomínio do uso do monólogo interior, porque querendo ou não, existe em Ao Farol um narrador organizando o discurso dos personagens, ao passo que o fluxo de consciência, uma das marcas dessa técnica é a ausência desse narrador externo organizando os pensamentos do personagem. Mas enfim, ainda assim, há vários momentos em Ao Farol que ensaiam um fluxo de consciência, até porque esse narrador que nós temos aqui é completamente oposto àquele narrador coeso e completamente externo e onisciente, porque esse tipo de narrador mais tradicional não se mantém por muito tempo. Então, existem vários momentos aqui em que a voz do narrador ela acaba se entremeando a voz dos personagens de maneira muito orgânica. Então, postas essas coisas, é bem simples resumir o enredo de Ao Farol. Porque, veja, a primeira parte ela se passa durante uma única tarde em uma casa de praia em uma ilha escocesa. Nessa casa estão hospedados o casal Ramsay, os 8 filhos desse casal, alguns amigos e os empregados ali da casa. Porém, essas férias de verão, elas não saíram muito como previsto, por conta principalmente do mau tempo que está fazendo, e esse mau tempo impediu que a família fizesse um passeio até o Farol, que fica próximo a essa casa, passeio esse que, pelo visto,
é praticamente uma tradição. Toda vez que eles vão ali àquela casa, aparentemente eles visitam esse farol, mas dessa vez isso não será possível porque o vento leste que está soprando impede que eles atraquem com segurança próximo ao farol ou coisa muito parecida com isso. A partir de então, uma vez que esses personagens estão ali confinados dentro da casa e não podem sair, não podem ir visitar o farol, nós vamos sendo apresentados a esses personagens de acordo com aquilo que eles pensam e com o modo como eles respondem à notícia de que não vai ser possível ir ao farol dessa vez e que, portanto, eles terão de ficar ali em casa ou aos arredores da casa. E os 4 primeiros personagens que vão ser apresentados ao leitor o são quase que simultaneamente, mas apesar dessa simultaneidade na apresentação, a gente já percebe muito bem as diferenças entre esses personagens. Então, eu vou ler aqui alguns trechos do início do romance, apenas para que você veja do que eu estou falando. Então, o romance começa da seguinte maneira. Sim, claro, se amanhã fizer bom tempo, disse a senhora Ramsay, mas terão de acordar com os galos, acrescentou. Ao filho, essas palavras transmitiam uma alegria extraordinária, como se a questão estivesse resolvida e a expedição estivesse destinada a se realizar, e a maravilha pela qual tinha ansiado por anos a fio parecesse estar, após a escuridão de uma noite e o velejar de um dia, ao alcance da mão. Então veja que o romance ele começa dessa maneira. Daí na página seguinte, depois aqui de uma breve digressão, é dito o seguinte: mas, disse o pai, parando em frente à janela da sala de estar, não fará bom tempo. Tivesse havido um machado à mão, um atiçador, ou qualquer arma que tivesse aberto um buraco no peito do pai, matando-o ali naquele instante, James, que é esse menino que ficou alegre com a notícia do farol, a teria empunhado. Tais eram os extremos de emoção que o Sr. Ramsay provocava no peito dos filhos por sua simples presença. Antes de mais nada, uma coisa que me chama a atenção quando eu começo a leitura deste romance é que o livro ele já lança o leitor em algo que está acontecendo sem qualquer tipo de preparação. É quase como se nós estivéssemos flagrando um momento muito específico na vida desses personagens e a gente já chega até eles diante desse diálogo entre a senhora Ramsay e o seu filho, e depois o pai vem e se junta a eles, e a gente não sabe exatamente de início do que é que eles estão falando, a gente não sabe quem são essas pessoas, e é só aos poucos que nós vamos sendo apresentados a eles. Então aqui nós temos a senhora Ramsay, que é essa mãe zelosa que gosta de agradar o filho e diz que vão ao farol mesmo sabendo, no dia seguinte, mesmo sabendo que dificilmente isso vai acontecer por conta desse clima meio estranho. E é por isso que, ao longo do romance, fica claro que os filhos, por ser essa mãe zelosa, os filhos acabam tendo uma predileção pela senhora Ramsay, tanto é assim que ela é o elemento que une todos os outros personagens. Por esse lugar central na estrutura da família, a senhora Ramsay está sempre atenta e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, ela está costurando uma meia para dar para o filho do senhor que cuida do farol. Ela está ajudando o filho dela, o James, a recortar algumas figuras ali numa revista para poder passar o tempo. Ela está delegando ordens aos empregados, ela está cuidando para que os hóspedes fiquem confortáveis, ela está limpando e organizando os livros do marido, etc, etc. Então perceba que a senhora Ramsay, ela encarna muito bem aquele protótipo da mãe devotada e que abre mão da própria individualidade em prol desse papel que passa a desempenhar. Tanto é assim que a senhora Ramsay sequer tem nome próprio, isso é uma coisa muito interessante, e existe um trecho aqui em que ela se olha no espelho e ela já não se reconhece naquela mulher meio envelhecida, apesar de continuar muito bonita.
Então, esse não reconhecimento da senhora Ramsay é algo que chama muita atenção dela, ela fica muito assustada com isso, e é claro que isso terá ali consequências para a organização dos pensamentos dessa personagem. Outro personagem que aparece aqui logo no início do romance é o marido dela, o Sr. Ramsay, um homem grave, exigente, castrador, né, que parece que tem quase um prazer em dizer para o filho que eles não vão ao farol porque não fará bom tempo. E o Sr. Ramsay é um homem muito prático, ele não hesita em já tirar quaisquer esperanças do filho, dizendo que o tempo não vai estar bom no dia seguinte, e isso, como fica claro aqui, porque o menino pensa que se ele tivesse um machado na mão ele tinha matado o pai, isso faz com que os filhos não gostem desse senhor. Então, essa fala do pai começando com uma adversativa, esse mas não fará bom tempo, essa fala do pai já o coloca em uma posição de contraste em relação à esposa e em relação aos outros personagens. Só que, curiosamente, apesar de ser ali um filósofo respeitado e bajulado por todos, o que faz dele um sujeito até bastante arrogante, o Sr. Ramsay, ele é muito dependente da aprovação alheia, e isso acaba o colocando em conflito com os filhos, porque parece que todo mundo disputa a atenção da Sra. Ramsay e todo mundo tem ciúme da relação que ela estabelece com os outros. Então é muito interessante ver esse homem que por um lado é tão decidido, com uma carreira já consolidada, etc e tal, mas que por outro lado tem essa relação meio enciumada com os filhos em relação à esposa. Outro personagem que aparece aqui logo de cara é o James, né, que é esse filho desse casal. Ele tem ali os seus 7 ou 8 anos, e exatamente por ainda não ter aquelas travas morais, o James ele sente tanta raiva do pai que tem vontade de matá-lo por ter frustrado ali os planos de ir ao farol. E a relação entre esses dois personagens, entre pai e filho, vai se complicando cada vez mais conforme o romance avança. E daí eu disse para vocês que apareciam 4 personagens. Aqui eu só falei de 3 até agora, né? Pois é, mas logo em seguida, depois aqui que o pai fala isso e o filho fica revoltado, aparece também o Tansley, que é um aluno do Sr. Ramsay, que, como a maioria dos homens presentes ali naquela casa, não faz mais do que puxar o saco do anfitrião o tempo todo. E na verdade a gente não demora muito para perceber que todos os homens ali que cercam o Sr. Ramsay quase o veneram por conta de sua inteligência quase que absoluta. Só que na verdade a gente percebe também, e isso eu achei muito irônico, que o Sr. Ramsay não é tão inteligente assim, ou pelo menos ele não é inteligente em todas as áreas, ou nas áreas que ele se julga tão inteligente. Porque, por exemplo, tem um momento em que ele, eu acredito que seja ele, talvez não seja, daí eu estou sendo injusto com o personagem, mas enfim, se não me engano é ele. Tem um momento em que o Sr. Ramsay diz para uma das amigas da família que ela deveria ler os livros do George Eliot e não livros escritos por mulheres. E isso é muito irônico, porque George Eliot era o pseudônimo utilizado por uma mulher, né, para poder publicar os seus livros, enfim. Então, eu achei muito curiosa essa ironia. Mas o caso aqui, por esse comportamento do Tansley, que insiste no assunto do farol e dá toda uma explicação meteorológica, explicando inclusive o movimento dos ventos, etc e tal, para justificar o porquê de Sr. Ramsay ter razão ao afirmar que no dia seguinte eles não iriam ao farol por não fazer bom tempo. Enfim, então diante dessa insistência do Tansley nesse assunto, a senhora Ramsay acaba pegando raiva desse personagem e o define como um homenzinho odioso, porque o Tansley percebe que esse assunto está frustrando cada vez mais o James, que é uma criança, mas ele insiste nisso só para poder agradar ali o pai do menino, que é seu professor. Então, essa dinâmica que se estabelece entre os personagens, já nessa primeira cena do romance, de certa maneira vai se aprofundando cada vez mais conforme a narrativa avança. E aqui eu abro um parêntese para dizer o seguinte: só por essa relação entre esses personagens que eu mencionei agora,
a gente já percebe que esse ambiente insular, porque lembre-se que eles estão em uma ilha, afeta drasticamente as relações entre esses personagens. É como se eles estivessem isolados, ilhados uns dos outros, e por isso um dos grandes temas do romance é o silêncio. E esse tema voltaria depois lá em As Ondas, como eu disse no meu vídeo sobre aquele romance. Por isso, apesar de ancorada em um modelo tradicional, essa família é bastante frágil, o que já aponta para outro tema do romance, que é o tema da impermanência, da fugacidade, da fragilidade das coisas diante da vida. E não por acaso o título da primeira parte é A Janela, porque a janela é aquilo que possibilita o contato entre o interno da casa e dos personagens e o externo. E por falar nessa casa, tanto ela quanto esse espaço do farol, que aparece logo na primeira cena do romance, esses dois ambientes aparecem na narrativa como elementos quase simbólicos, graças à relação que se estabelece entre esses espaços e a senhora Ramsay, porque na primeira parte do romance a gente percebe como a harmonia da casa é mantida graças à presença e às ocupações da protagonista, que é a senhora Ramsay. E ela, por sua vez, ela tem o seu valor reconhecido e confirmado graças à organização da casa, de modo que existe uma relação de quase correspondência entre a personagem e o espaço. O problema é que a segunda parte do romance fala da degradação da casa ao longo de 10 anos. E aí já fica a questão: quais serão as consequências dessa degradação para essa vida familiar, já que a casa, tanto quanto a matriarca, é aquilo que garante uma unidade a essa família. Então, mesmo que na parte 3 os personagens se deparem com a mesma casa, algo mudou nesse meio tempo, não no espaço físico em si. É claro que o espaço físico ele foi se deteriorando, mas aí eles mandaram arrumar a casa, etc e tal, antes de voltar a ela 10 anos depois. Então, as mudanças que os personagens percebem não é tanto no espaço físico. O que muda, na verdade, na parte 3, é o modo como esses personagens lidam com esse espaço. E a ausência dessas pessoas por 10 anos, sobretudo daquela pessoa que mantém a ordem das coisas, acaba se relacionando ao período da guerra. Então, a destruição política da sociedade burguesa é também, ou corresponde à destruição física da casa, que é esse espaço representativo da burguesia na estrutura do romance. E essa relação entre os personagens e o espaço me fez lembrar do que o Bachelard diz lá em Poética do Espaço, ao defender a necessidade de uma topoanálise, ou seja, uma análise de como os espaços físicos ajudam a construir a nossa subjetividade. E naquele texto, o Bachelard diz que a casa é esse lugar primeiro da exploração, mas aí na primeira parte do romance os personagens não podem explorar nada porque está chovendo. A casa é um lugar de abrigo e a casa é um lugar de arquivamento do passado. Mas quando esses personagens voltam à casa na terceira parte do romance, o espaço havia sido corroído depois de ficar exposto aos elementos por tanto tempo, e por isso a casa já não podia ser esse sinônimo de abrigo, até porque mesmo as memórias que ela guarda representam um passado com o qual os personagens não querem lidar, e é por isso que eles fogem para os espaços abertos ao redor da casa. Então é muito interessante perceber como se altera a relação entre eles e esse espaço. E eu me refiro aqui apenas à primeira e à terceira partes do romance, porque, para a gente, em termos utilizados lá pelo Bachelard, porque o Bachelard ele está falando de como o sujeito lida, como o sujeito percebe o espaço. Acontece que na segunda parte os personagens estão ausentes, a gente tem acesso apenas ao espaço da casa.
E é por isso que não dá para pensar muito nos termos colocados pelo Bachelard para se referir aqui à segunda parte de Ao Farol. Mas enfim, além disso, se for ver bem, nem na primeira parte do romance a casa representava um espaço completamente confortável, porque essas pessoas elas não tinham a menor privacidade, era muita gente ocupando o mesmo espaço, as paredes eram finas e daí todo mundo ouvia tudo que estava acontecendo em todos os lugares e por aí vai. Mas ainda assim, mesmo não sendo o lugar mais confortável do mundo, essa casa tinha sua centralidade na vida desses personagens, na vida dessa família. Tanto que a segunda parte do romance é tão impressionante que parece que é a própria casa quem está narrando não só o próprio processo de degradação, mas também a destruição do mundo pela guerra e o modo como isso afeta a vida dos personagens, ainda que esse contexto externo apareça na segunda parte apenas de maneira muito pontual e espaçada. Bem, outro espaço importante para o livro é, como o título sugere, o tal do farol, que, como eu disse, simbolicamente está ligado também à senhora Ramsay. Porque, veja, assim como o farol, a protagonista é esse ponto fixo que oferece alguma estabilidade, alguma segurança aos outros personagens. É ela quem orienta, quem mostra o caminho ao resto da família. Então, na segunda parte do romance, quando o farol se apaga e o tempo corrói tudo, isso faz com que todo mundo fique meio sem rumo, como se essas pessoas estivessem ali no escuro. E assim como a casa, a família também acaba se desestruturando, acaba perdendo ali a unidade por conta dessa distância. E é exatamente por essa relação entre a personagem e o farol que a viagem não vai acontecer na primeira parte do romance, porque ele já tem ali o seu próprio farol. Ou seja, a viagem na terceira parte representa essa espécie de volta a uma ordem do passado anterior à guerra. Então, por exemplo, quando na terceira parte do romance um dos personagens insiste em visitar o farol, é como se esse personagem estivesse tentando recuperar essas imagens do passado, só que conforme eles avançam na viagem, as relações entre os membros dessa família vão ficando cada vez mais deterioradas no presente. Então é muito interessante perceber como essa imagem do farol ela vai atravessar todo o livro de maneira negativa ou positiva e como essa imagem do farol vai se relacionar com as expectativas da própria família, sobretudo quando a gente pensa em como a matriarca dessa família vai ocupar ali um espaço muito simbólico para estruturar todas as relações. Mas aí é claro que eu não vou poder entrar em maiores detalhes no que se refere a essa terceira parte do romance, porque senão eu vou acabar, enfim, soltando alguns spoilers e talvez você já tenha entendido algumas coisas conforme eu fui falando até agora, mas enfim, o fato é que essa comunhão entre a senhora Ramsay e o farol é muito interessante se a gente pensa no farol como esse ícone visível, mas inalcançável. Eles estão olhando pela janela, estão vendo o farol à distância, mas eles não podem ir até o farol na primeira parte do romance. E isso vai ser importante na terceira parte do livro, pensando nessa noção de que existem imagens que por mais que sejam visíveis, a gente não consegue chegar a elas. E essa relação entre a senhora Ramsay e o espaço do farol, ela é muito interessante também, porque deixa bem claro que a senhora Ramsay está em contato com essa realidade externa, e é por isso que aquela cena do espelho, em que ela olha para o próprio reflexo e não se reconhece, é uma cena muito significativa para a gente entender como funciona essa personagem. Então perceba que essa relação com o externo é diametralmente oposta à postura do Sr. Ramsay, que é esse filósofo, esse homem preocupado com a realidade interna das coisas, com a realidade interna
do pensamento. Então, mesmo nessa postura dos personagens em relação ao mundo, se nota essa quase oposição mesmo que se estabelece entre eles ao longo de todo o romance. E outra personagem muito importante aqui no livro, sobretudo na terceira parte, é a Lily Briscoe, que é uma amiga da família que está fazendo um retrato da senhora Ramsay. E logo de cara fica bem claro que as duas representam também opostos em relação ao modo como a mulher podia se comportar e viver naquela altura do início do século XX. Porque a senhora Ramsay é essa mulher casada, mãe, que organiza toda a família, etc e tal. Já a Lily é uma mulher solteira, independente, ela se dedica inteiramente ao trabalho como pintora, além de ser até mesmo insubmissa em alguns momentos, mesmo sendo descrita quase sempre como uma pessoa de aspecto frágil. Então essa contradição entre a aparência e a essência dessa personagem é muito interessante, e o fato de haver aqui uma pintora não é mero acaso, até porque a grande protagonista da terceira parte do romance acaba sendo a Lily Briscoe, porque naquela parte nós temos ali um aprofundamento nos comentários dessa personagem sobre o próprio fazer artístico, e esse protagonismo que ela toma para si na terceira parte, reforça a oposição entre ela e a senhora Ramsay, porque a senhora Ramsay foi a protagonista da primeira parte e a Lily é a protagonista da terceira parte, e a protagonista da segunda é a própria casa. Então, essa pintora representa um olhar externo do artista que analisa tudo, porque em vários momentos ela fica refletindo até mesmo sobre o casamento ali dos Ramsay. Ela fica refletindo sobre as relações, sobre as dinâmicas familiares que ela vai acompanhando. E mais do que isso, a Lily pensa o tempo todo em como vai conseguir representar as coisas por meio da pintura, e a pintura serve aqui de metáfora para todo o processo de criação artística, já que uma das poucas coisas que permanece ao longo de todo o romance é o tal quadro que ela está fazendo. E assim como o romance nos oferece um retrato verbal da senhora Ramsay, o quadro acaba sendo também um retrato pictórico dessa mesma personagem. Portanto, os comentários dessa pintora em relação ao próprio fazer artístico nos ajudam também a entender, a refletir sobre o processo de composição da própria narrativa, já que nos livros da Virginia Woolf sempre tem ali algum artista refletindo sobre a própria prática, sobre a postura estética que pode ou não adotar, enfim. E nesse caso aqui, de Ao Farol, nós estamos falando de uma pintora impressionista, porque a própria Lily diz que quer captar uma sensação, uma impressão com o quadro que está pintando. E o impressionismo é muito presente mesmo no estilo da Virginia Woolf, tanto aqui em Ao Farol quanto em outros livros. Por exemplo, se você pensa aqui em O Quarto de Jacob e em As Ondas, esse estilo impressionista está muito presente. Se não me engano, eu até falei disso ao comentar desses dois livros por aqui, mas enfim. Então veja que o impressionismo é uma tônica muito comum à obra da Virginia Woolf, e é por isso que nesses livros o olhar se torna tão importante para o encadeamento dessas narrativas. Pensando nisso, cabe aqui um parêntese, porque, veja só, falar em impressionismo na literatura e falar em impressionismo literário são coisas muito diferentes, ainda que ambos estejam presentes aqui nesse romance. Eu não sei se até quando esse vídeo for ao ar, se vai ter saído, mas eu escrevi um capítulo de um livro e nesse capítulo eu falo um pouquinho sobre essa diferença entre o impressionismo literário e o impressionismo na literatura, analisando um romance da Elisa Lispector. Se esse livro já tiver saído, eu vou deixar o link para onde você pode adquiri-lo lá embaixo na descrição desse vídeo. Mas enfim, voltando aqui,
O impressionismo na literatura diz respeito a um maior apelo à visualidade e ao descritivismo na tentativa de transpor para o campo da palavra técnicas que são próprias da pintura. Então, são aqueles trechos do romance em que a Virginia Woolf vai descrever exaustivamente e enfaticamente a paisagem, alguns dos personagens, vai descrever a casa, vai descrever o modo como essas pessoas lidam umas com as outras, e tudo isso usando um estilo muito plástico, né? Já o impressionismo literário se refere a uma série de procedimentos narrativos que organizam verbalmente uma visão atomizada da realidade. E esses procedimentos são, basicamente, a experimentação com a focalização da narrativa, o recurso ao monólogo interior e ao fluxo de consciência e a narrativa de memória. E repare que todos esses procedimentos estão muito presentes aqui em Alfarol, exceto talvez por essa narrativa da memória, mas ainda assim esses recuos ao passado são muito frequentes ao longo da narrativa. Então, para quem não está aí ligando o nome à pessoa, o impressionismo foi aquele movimento artístico que surgiu em Paris nas últimas décadas do século XIX e que ficou famoso graças ao Degas, ao Renoir, ao Monet, ao Manet e etc. Que são aqueles pintores que entendiam que, mais do que a realidade, era importante registrar as impressões que o real gera na consciência. Ou seja, representar o mundo como a gente o percebe é tão importante quanto representar o mundo em si, porque a gente só consegue ter um contato enviesado com a realidade. E é por isso que no romance as impressões e as sensações dos personagens ganham mais destaque do que as ações que eles estão fazendo, de maneira que pouco resta de objetivo nesse texto, já que tudo, como eu disse no início, é atravessado pela subjetividade dessas pessoas. Além disso, os impressionistas queriam captar a passagem do tempo através da incidência de luz e sombra em um determinado espaço ou em um determinado objeto. Pense aí, por exemplo, nas telas da sede da Catedral de Rouen, do Parlamento Inglês, dos Álamos ou do Monte de Feno, que são telas pintadas pelo Monet e que representam bem como a luz e a sombra são diferentes em diferentes horas, em diferentes períodos do dia. Então veja, toda a primeira parte do romance nada mais é do que uma descrição dos personagens refletindo sobre o clima para saber se eles vão ou não a farol no dia seguinte. Mas o fato é que, graças a essa importância da luz e da sombra, os impressionistas valorizavam muito o cromatismo, que em termos literários, que em termos verbais, se traduz na plasticidade de uma linguagem mais imagética, ou então no uso de cores que comunicam coisas diferentes e que modificam o modo como as personagens lidam com a realidade. E daí, apenas para que você perceba isso, na página 55 e na página 161, existem trechos em que esse cromatismo, né, esse apelo às cores, fica bem evidente. Isso que eu vou ler aqui está na página 55. Estava ficando tarde. A luz no jardim indicava-lhe isso, e o descoramento das flores e algo de cinza nas folhas conspiravam para despertar nela um sentimento de ansiedade. Então veja que o que desperta ansiedade na personagem é a percepção de que estava ficando tarde, e ela só percebe isso porque as cores ao seu redor começam a mudar. Então veja que essas cores interferem na subjetividade da protagonista aqui dessa cena. E daí na página 161, existe um outro momento que evoca muito bem essa plasticidade da linguagem, e esse momento diz o seguinte: o mar sem uma mancha, pensou Lily Briscoe ainda de pé e passeando os olhos pela baía. O mar se estendia como seda ao longo da baía. A distância tinha um poder extraordinário. Eles tinham sido tragados por ela. Era sua sensação. Tinham ido embora para sempre. Tinham se tornado parte da natureza das coisas. Estava tão calmo, e daí continua. Então veja que
a personagem ela está olhando para o mar e está vendo o barquinho se distanciando com a família Ramsay em direção ao farol, e daí ela percebe que essa família desapareceu no horizonte, como se eles estivessem sido tragados ali pelo mar e agora fizessem parte da natureza das coisas, fizessem parte ali desse mar sem nenhuma mancha. Então é muito interessante a gente perceber trechos como esse à luz dessa reflexão sobre as cores e sobre essa linguagem que evoca e que potencializa o efeito das cores na percepção dos personagens. Então, a Virginia Woolf ela tem consciência dessa importância cromática e explora o movimento da luz pelo espaço de diferentes modos ao longo do romance. Fora que é muito comum que apareçam aqui descrições de montanhas, do céu, do mar, das nuvens, da neblina encobrindo a ilha, etc. e tal. Assim como há vários quadros impressionistas que retratam a natureza, ou seja, existe mais esse ponto de contato temático entre o romance e os impressionistas. Então, esses quadros impressionistas, eles podem retratar a natureza, por exemplo, por meio das naturezas mortas, né, que são aqueles quadros com flores e com frutas pintadas, ou então quando a gente pensa, por exemplo, naquelas chamadas pinturas en plein air, né, aquelas pinturas ao ar livre, ou seja, os pintores impressionistas, eles saíram dos ateliês e passaram a pintar as cenas do cotidiano. Eles iam para a rua e pintavam as cenas do cotidiano. E é por isso que no romance a Virginia aposta nesse prosaísmo ao tratar de poucas ações e sempre de modo pouquíssimo grandioso. Então, essa temática cotidiana lá dos impressionistas também se adequa muito ao estilo da Virginia, porque, como eu disse, pouca coisa acontece de objetivo aqui no romance, porque pouca coisa acontece de grandioso no nosso cotidiano, né? Então é muito interessante perceber como esse prosaísmo adotado pela autora também é um ponto de contato entre ela e os impressionistas. Além disso, esse jogo de luz e sombra proposto por aqueles pintores coloca em relevo a percepção sobre a instabilidade do mundo. Então, até mesmo em um dia, as coisas mudam drasticamente quando a gente pensa na luz e na sombra, que alteram a nossa percepção da realidade. E por sinal, essa representação pictórica da passagem do tempo e a preocupação em discutir a passagem do tempo estão presentes não apenas quando a gente pensa na segunda parte aqui de Alfarol, mas essas discussões todas e essa representação pictórica da passagem do tempo também estariam presentes anos depois lá em As Ondas, quando a gente pensa que ao longo do livro o narrador descreve o dia passando por meio de comentários sobre como a luz do sol bate na areia da praia e esse tipo de coisa, ou bate nas ondas do mar, enfim. E é por isso que os contornos indefinidos dos quadros impressionistas representam não só os reflexos múltiplos da consciência, essa visão enviesada, essa visão oblíqua do real. Pense aí, por exemplo, em quadros como Absinto ou então Aula de Dança do Degas, eu vou deixar esses quadros aqui. Né? Nesses quadros você tem essa visão parcial, essa visão enviesada da realidade. Você consegue ver apenas uma parte da cena. Né? Então, essa visão oblíqua, ela aparece também em outros quadros impressionistas, quando a gente pensa naqueles contornos indefinidos das personagens e das figuras representadas. Mas veja, esses contornos indefinidos, eles representam mais do que isso. Eles representam também a impermanência das coisas e a rapidez de uma vida cada vez mais tecnológica em relação ao passado. E esses contornos indefinidos, eles aparecem aqui em Alfarol quando a gente pensa, por exemplo, na voz do narrador, que é uma voz que se desfaz e dá lugar aos pensamentos dos personagens. E quando a gente pensa também na própria exposição desses pensamentos de um jeito meio turvo, graças ao uso do monólogo interior e do fluxo de consciência, que são técnicas que rasuram o narrador único e onisciente, que acaba dando lugar então a essa multiplicidade de vozes e pontos de vista. Então, essas técnicas estilísticas utilizadas pela Virginia Woolf aqui são técnicas
que deixam o pensamento desses personagens tanto quanto turvos, e essa característica acaba remetendo a esses quadros impressionistas, que são quadros que, de uma maneira ou de outra, também exploram essa indefinição do real. Então, de um lado, nós temos essa pintora impressionista que vê tudo a partir da impermanência, e de outro lado, nós temos o peso da tradição que vem ali com a senhora Ramsay, porque, como eu disse, elas duas também figuram como pares opostos aqui, né, como um par de opostos aqui na narrativa. E daí na página 139, existe um momento em que a Lily Briscoe está dizendo o seguinte: a senhora Ramsay fazendo do momento algo permanente, tal como numa esfera diferente, a própria Lily tentava fazer do momento algo permanente. Esta era a natureza da revelação. Em meio ao caos havia forma, esse eterno passar e fluir. Olhou para as nuvens se movendo e para as folhas se mexendo. Entrava em estado de estabilidade. Então veja que aqui nós temos um pouco desse contraste entre as duas personagens, a senhora Ramsay fazendo do momento algo permanente e a Lily tentando alcançar essa permanência por meio da pintura, mas ao mesmo tempo atenta às mudanças do mundo, as nuvens se movimentando, as folhas se mexendo. Né? Então existe essa diferença, esse contraste na postura que essas protagonistas adotam diante da realidade, mas nós temos também aqui essa noção da impermanência da vida diante da permanência da arte. E essa discussão também vai estar presente lá quando a gente pensa, por exemplo, no Proust, no Em Busca do Tempo Perdido. Toda aquela narrativa ela é entendida pelo narrador como um modo de recuperar e de preservar o passado diante da impermanência do tempo. Então, na terceira parte daqui do Alfarol, quando a casa já não pode mais preservar a memória, cabe ao quadro da Lily cumprir esse papel, né? Cabe ao quadro que ela está finalizando esse protagonismo de ser um símbolo de algo que já não existe ou que não se manteve tal qual era antes. E é curioso que de início eu pensei que esse quadro fosse ali uma arte mais realista, mais figurativa, mas aos poucos eu me dei conta de que não, porque mesmo tendo ali um modelo que está sendo pintado, a Lily não está querendo representar o modelo em si, ela está tentando representar algumas impressões que lhe são sugeridas pelo entorno e não apenas pelo modelo. Então, é como se aos poucos os contornos da pintura fossem se tornando cada vez mais abstratos, até chegar ao ponto em que a Lily percebe que o quadro não é mais sobre aquela família, mas então, as pessoas não precisam ser representadas. O que precisa ser representado é o modo como a Lily lida, entende aquele momento em que ela estava ali pintando. E antes de avançar com os meus comentários, né, eu gostaria aqui de ler mais 2 trechos referentes a essa personagem, que, como eu disse, é uma personagem muito importante também, principalmente na terceira parte do romance. O primeiro trecho que eu gostaria de ler para vocês está na página 19, e nele a Lily está refletindo sobre a diferença entre a concepção da obra de arte e a obra de arte em si. Daí é dito o seguinte: sob a cor havia a forma. Ela conseguia ver isso tudo tão claramente, tão imperativamente quando olhava. Era quando pegava o pincel que a coisa toda mudava. Foi nesse átimo de tempo que transcorria entre a visão e a sua tela que se lançaram sobre ela os demônios que frequentemente a levavam à beira das lágrimas e tornavam essa passagem da concepção à obra tão pavorosa quanto a travessia de um corredor escuro para uma criança. Então achei muito interessante essa imagem construída aqui por essa personagem, refletindo sobre a própria prática. E daí na página 170 existe um trecho que demonstra bem aquilo que eu estou chamando de uma visão atomizada do real, quando a Lily diz o seguinte:
Precisávamos de 50 pares de olhos para poder enxergar, refletiu ela. 50 pares de olhos não eram suficientes para dar conta daquela única mulher, pensou ela. Essa única mulher é lá a tal da senhora Ramsay, que a Lily está tentando representar no quadro. Então veja que essa visão atomizada da realidade, ela é tamanha que é preciso olhar para um mesmo objeto, ou aqui para uma mesma pessoa, de 50 ângulos diferentes para poder chegar à completude daquilo que se quer representar. Então veja, essa visão fragmentada e múltipla acaba rompendo completamente com o narrador tradicional, e sobre isso eu me lembrei que o Erich Auerbach, que é um teórico muito famoso, muito importante, ele tem um capítulo aqui nesse livro chamado Mimesis. O nome desse capítulo é A Meia Marrom, e nesse capítulo ele vai analisar justamente aqui Ao Farol, da Virginia Woolf. E daí, entre as páginas 481 e 483, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui alguns trechos esparsos dessas 3 páginas. O escritor, como narrador de fatos objetivos, desaparece quase que completamente. Quase tudo que é dito aparece como um reflexo na consciência das personagens do romance. Nem parece existir de modo algum um ponto de vista exterior ao romance, a partir do qual os seres e os acontecimentos internos ao mesmo tempo são observados, assim como também não parece existir uma realidade objetiva e diversa do conteúdo da consciência das personagens do romance. Daí na página 483, o que é essencial para o processo e para o estilo de Virginia Woolf é que não se trata apenas de um sujeito, cujas impressões conscientes são reproduzidas, mas de muitos sujeitos a miúde cambiantes. Da pluralidade dos sujeitos, pode-se concluir que, apesar de tudo, trata-se da intenção de pesquisar uma realidade objetiva, ou seja, neste caso concreto, de pesquisar a verdadeira senhora Ramsay. Embora seja um enigma, e assim se mantenha fundamentalmente, é como que circunscrita pelos diferentes conteúdos de consciência dirigidos para ela, inclusive o dela mesma. Tenta-se uma aproximação a ela de muitos lados até atingir a menor distância ao alcance das possibilidades humanas de conhecimento e de expressão. A intenção de aproximação da realidade autêntica e objetiva, mediante muitas impressões subjetivas, obtidas por diferentes pessoas em diferentes instantes, é essencial para o processo moderno que estamos considerando. Perceba que esse último trecho aqui, ele evoca indiretamente essa imagem dos 50 pares de olhos necessários para aprender a realidade da senhora Ramsay, e como ele encerra, todos esses procedimentos são muito caros à literatura moderna, a qual a Virginia Woolf é associada. E falar em literatura moderna ou modernista implica em falar de uma literatura transgressora e experimental, né? Uma literatura que demonstra que a consciência não é estática, ela é tão movediça e dinâmica quanto a realidade dos grandes centros urbanos modernos, por exemplo. E é por isso que não dá para definir esses personagens. É por isso que eles são múltiplos e reduzidos aos seus sobrenomes, com exceção das crianças. Então esse esvaziamento da identidade desses sujeitos evidencia uma crise na linguagem, na representação e no modo de aprender, de lidar com o real. Pense aí, por exemplo, naquele poema Alma Passante, do Baudelaire, que ele fala que o eu lírico diz que vê uma moça muito bonita e reflete: quando te verei novamente, senão na eternidade. Né? Então, essa ideia do esvaziamento da identidade do sujeito no período moderno é algo que também está presente aqui nessas consciências movediças propostas pela Virginia Woolf. Não por acaso, a própria forma do romance é uma forma porosa, uma forma que se aproxima, por exemplo, da prosa poética, principalmente na segunda parte. Então, essa aproximação acontece para tentar apreender essas consciências tão complexas dos personagens. E isso me fez lembrar de um outro texto da Virginia Woolf, que é um texto chamado Ficção Moderna, e que está aqui neste livro de nome O Valor do Riso, que era publicado pela Kozak Naif.
E daí, nas páginas 109 e 110, a Virginia Woolf diz o seguinte: examine a mente comum num dia comum por um momento. Miríades de impressões recebe a mente, triviais, fantásticas, evanescentes ou gravadas com a agudeza do aço. E é de todos os lados que elas chegam, num jogo incessante de átomos inumeráveis. Registremos os átomos à medida que vão caindo, na ordem que eles caem na mente, e tracemos o padrão, por mais desconexo e incoerente na aparência, que cada incidente ou visão talha na consciência. Não tomemos por certo que seja mais no julgado comumente grande do que no julgado comumente pequeno que a vida existe de modo mais completo. Então veja que, diante dessa nova percepção da realidade, como esse fluxo contínuo no qual tudo é relevante como matéria literária, o escritor moderno preocupa-se em revelar, custe o que custar, as oscilações dessa flama interior tão recôndita que dispara mensagens pelo cérebro e, a fim de preservá-la, desconsidera com extrema coragem tudo o que lhe pareça fortuito, seja a probabilidade, seja a coerência ou qualquer um desses balizamentos que as gerações têm servido para amparar a imaginação de um leitor quando instada a supor que ele não pode ver e nem tocar. Então veja que esse novo estilo de vida leva a uma nova percepção da realidade, e essa nova percepção da realidade, por sua vez, leva a uma nova forma literária que é adotada aqui então pela Virginia Woolf em Alfarol. Graças a toda essa aceleração, o modo como o sujeito moderno lida com o tempo é completamente diferente. E essa discussão sobre a passagem corrosiva do tempo é muito explorada na segunda parte aqui de Alfarol, que é a parte na qual os protagonistas saem de cena e a gente acompanha a degradação gradual da casa ao longo de 10 anos, confirmando aquilo que disse lá o Ricardo Reis, segundo quem o tempo é um deus atroz que os próprios filhos devora sempre, né? E como eu já disse, a segunda parte se passa ali durante a guerra, então a destruição da casa, que é um símbolo da burguesia, corresponde à destruição da sociedade burguesa e da família Ramsay, já que ao longo desses 10 anos, alguns personagens se casam, outros vão embora, outros morrem, enfim. Pensando então nessa relação entre o tempo, a casa e a guerra, existe um momento entre as páginas 109, 110 e 111 em que é dito o seguinte: assim, com as luzes todas apagadas, a lua encoberta e uma chuva fina tamborilando no telhado, teve início uma tromba d'água de imensa escuridão. Nada parecia sobreviver ao dilúvio. A abundante escuridão que, insinuando-se pelos buracos das fechaduras e pelas frestas, metia-se pelas venezianas, atingia os quartos, engolia aqui um jarro e ali uma bacia, ali um vaso com dálias rubras e amarelas, acolá as agudas quinas e o sólido corpo de uma cômoda, e não era só a mobília que se desintegrava. Não restava quase nada de corpo ou mente pelo qual se pudesse dizer isto é ele ou isto é ela. Às vezes uma mão se erguia como que para segurar alguma coisa, ou talvez para se defender de alguma coisa. Ou alguém gemia ou se ria às gargalhadas, como que compartilhando uma anedota com nada. Nada se mexia na sala de estar, ou na sala de jantar, ou na escadaria. Apenas através das dobradiças enferrujadas e do madeirame inchado pela umidade marítima, certos ares, apartados do corpo do vento, afinal a casa estava em ruínas, insinuavam-se pelos cantos e aventuravam-se casa adentro. Quase se podia imaginá-los enquanto entravam na sala de estar, questionando e querendo saber, brincando com as pontas do papel de parede descolado e perguntando: iria se sustentar por muito mais tempo? Quando iria cair? As noites estão agora cheias de ventania e destruição. E eu acredito que essa destruição seja uma referência à guerra, porque o narrador diz aqui que a casa foi invadida por esses ventos que podiam, e essa invasão é descrita quase como se esses ventos fossem ali espíritos, e o narrador se pergunta, eram eles aliados? Eram inimigos? Então veja que essa posição desses ares, desses espíritos, desses ventos, é uma posição que lembra esse contexto todo da guerra
e essa lembrança se acentua ainda mais devido a essa destruição. Então, além de representar a sociedade, a casa também representa aqui o próprio tempo, ou antes a passagem do tempo. Mas esse é um tempo fugaz e esvaziado, um tempo que parece responder àquele idealismo do Sr. Ramsay, porque o filho dele diz em algum momento que o pai investiga a natureza da realidade. E ele diz para Lily que o melhor jeito de entender o que o pai pensa, né, o que o pai investiga, é imaginar uma mesa existindo sem a presença humana. Né? E essa é uma questão colocada pelos idealistas que acreditavam que a objetividade não existe para além do campo da percepção subjetiva do indivíduo. E é por isso que, na parte 2, nós nos deparamos com essa casa abandonada, demonstrando como é a existência mesma das coisas longe da presença humana. E daí, entre as páginas 112 e 113, existe também um outro momento muito interessante que demonstra bem esse esvaziamento da presença humana. Então é dito o seguinte: assim, com a casa vazia e as portas trancadas e os colchões dobrados, aqueles ares extraviados, que são quase assombrações, guarda avançada de grandes exércitos, sopravam furiosamente, varriam mesas nuas, mordiscavam e abanavam, nada encontrando nos quartos ou na sala de estar que lhes resistisse inteiramente, mas apenas a tapeçaria de parede que ficava batendo, a madeira que rangia, as pernas nuas das mesas, as caçarolas e as louças já incrustadas, embaciadas e rachadas. O que as pessoas tinham tirado e deixado, um par de sapatos, um boné de caça, algumas camisas desbotadas e casacos em guarda-roupas, apenas essas conservavam a forma humana, e no vazio indicavam como outrora estiveram recheadas e animadas, como outrora as mãos estiveram ocupadas com ganchos e botões, como outrora o espelho estampara um rosto, estampara um mundo cavado no qual uma figura se virava, uma mão gesticulava, a porta se abria, crianças entravam correndo e caindo, e saíam de novo. Agora, dia após dia, a luz voltava como uma flor refletida na água, sua imagem nítida sobre a parede oposta. Apenas as sombras das árvores, florescendo ao vento, faziam reverência sobre a parede, e por um instante ensobrecia a poça em que a luz se refletia. Ou os pássaros voando faziam uma suave mancha a adejar ao longo do assoalho do quarto. Nada parecia conseguir quebrar essa imagem, corromper essa inocência ou perturbar o oscilante manto de silêncio que, semana após semana na sala vazia, tecia em si mesmo os gorjeios cadentes dos pássaros, os navios apitando, o zumbido e o zunzum dos campos, o uivo de um cão, o grito de um homem, e os drapeava em volta da casa em silêncio. Apenas uma vez uma tábua estalou no patamar. Apenas uma vez no meio da noite, com um estrondo, com um rasgão, tal como após séculos de repouso, uma rocha se desprendeu da montanha e caiu ruidosamente no vale, uma dobra do chale se afrouxou e ficou balançando. Então a paz voltou a descer, e a sombra tremulou. A luz curvou-se em adoração à sua própria imagem sobre a parede do quarto. Então essa imagem aqui da dobra do chale se desfazendo e o barulho é tão amplo que parece uma rocha caindo no mar, me pareceu muito interessante para entender como essa dinâmica desse espaço vazio, desse espaço esvaziado da ação e da presença humanas. E com isso se reforça ainda mais aquela ideia de que a arte serve para preservar as coisas, porque o tempo da arte é mais duradouro, digamos assim, é mais permanente do que o tempo da vida. E como que importa na segunda parte? É a passagem do tempo, mas de um tempo que já não é mais cronológico e não sofre nenhuma influência humana. Isso acaba reforçando o uso da exploração da consciência no resto do romance, porque essa exploração já prepara o leitor para a suspensão do tempo na segunda parte, tendo em vista que na parte 1,
aquela noção tradicional de um enredo linear acaba sendo rasurada graças a esses devaneios dos personagens. Então, essa exploração do monólogo interior já prepara o leitor para uma realidade na qual o tempo é muito relativo. Diante disso, os eventos só vão aparecer aqui entre colchetes na parte 2, porque diante do tempo e diante do desenrolar histórico de uma época marcada pela guerra, os destinos individuais dos protagonistas, dos personagens, têm pouca importância. E é por isso que esses personagens saíram de cena. Porque se o mundo está em crise, não dá para falar do sujeito. Se a morte é cotidiana por causa da guerra, não dá para se espantar, não dá para se comover tanto diante da morte de alguns dos personagens. Porque eles são só uma pequena parcela do todo e o resto do mundo parece ganhar mais importância do que a irrelevância desses protagonistas aqui. Então, as mortes deles são mencionadas como se não fossem nada, né? Desses protagonistas, desses personagens, enfim. Quando eu me refiro a protagonistas, eu quero dizer da família Ramsay efetivamente, e não daqueles amigos que estavam com eles na casa, na primeira parte, etc e tal, porque a partir da parte 2 e depois na parte 3, é a família mesmo que ganha mais destaque. Já a casa, ela ganha destaque na parte 2 porque ela é o símbolo dessa destruição, dessa decadência. E daí, apenas para ler aqui mais um trechinho dessa segunda parte, e esse trecho aqui mostra muito bem esse processo de corrosão da casa, na página 118 é dito o seguinte: os livros e as coisas estavam mofados, pois com a guerra e a dificuldade de encontrar mão de obra, a casa não tinha sido arrumada como ela teria desejado. Todos esses livros precisavam ser estendidos na grama sob o sol. Havia gesso caído no vestíbulo, a calha em cima da janela do escritório tinha entupido e deixando a água entrar. O tapete estava arruinado inteiramente. Havia roupas nos armários, tinham deixado roupas em todos os quartos. O que devia fazer com elas? Elas tinham traças. O jardim agora dava pena de ver, com tudo crescendo por todo lado, e com coelhos saltando dos canteiros sobre a gente. E daí na página 119. Isso tinha sido o quarto das crianças. Vejam só, estava tudo úmido aqui, o gesso estava caindo, e ratos por todo o sótão. A casa foi abandonada. A casa foi deixada sozinha. Foi abandonada como uma concha numa duna, à espera de ser enchida com grãos de sal seco, agora que a vida deixara. A longa noite parecia ter se instalado. Os frívolos ares mordiscando, os úmidos sopros remexendo pareciam ter triunfado. A caçarola enferrujada e o capacho se desmanchara. Os sapos tinham se metido porta dentro. Sem pressa, sem propósito, o chale dançante balançava para lá e para cá. Um pé de cardo se metia por entre os ladrilhos da despensa. As andorinhas faziam ninho na sala de estar. A palha espalhava-se pelo assoalho. O gesso caía aos montes. Os caibros ficavam à mostra. Os ratos roubavam uma coisa ou outra para ir roer por detrás dos lambris. As borboletas da urtiga irrompiam de suas crisálidas e matraqueavam sua vida sobre as vidraças. Papoulas propagavam-se em meio às galhas. O gramado ondulado com sua grama alta. Alcachofras gigantes erguiam-se em meio a rosas. Um pé de cravo franjado florescia por entre as couves, enquanto o suave tamborilar de uma erva daninha contra a janela convertera-se nas noites de inverno no rufar de vigorosas árvores e ásperas urzes que deixavam um aposento todo verde no verão. Quem podia agora impedir a fertilidade, a insensibilidade da natureza? Havia coisas lá em cima apodrecendo nas gavetas. O lugar estava entregue à destruição e à ruína. Então veja que existe aqui essa destruição da casa e essa destruição da ordem que as pessoas impunham à natureza. Então esse jardim, que é esse símbolo de uma natureza domesticada, esse jardim ele perde as suas características, ele vai ali, tudo vai crescendo de maneira desordenada diante dessa passagem do tempo e da destruição da casa e do mundo. Então veja aqui, e dessa ordem burguesa que regia todas as coisas. Então veja aqui,
apesar de ter personagens bastante comuns e envolvidos em uma trama muito simples, em um enredo bastante difuso, então praticamente nada acontece no plano objetivo da narrativa, e o que acontece, por exemplo, olha só, aquela mesa está se desfazendo, né? Então, apesar disso, o romance então ele é dividido nessas 3 partes, e só essa divisão ela já pode ser interpretada dos jeitos mais diferentes possíveis, e daí, enfim, eu vou falar aqui de algumas dessas interpretações possíveis a título de encerramento do vídeo. Então, por exemplo, a parte 1 e a parte 3, elas são nomeadas a partir de objetos concretos. A janela é a parte 1, o farol é a parte 3. Ao passo que a parte 2 diz respeito à ordem, a algo da ordem do inefável, porque o título da parte 2 é O Tempo Passa. Só que esses objetos, a janela e o farol, eles são entendidos a partir da subjetividade dos personagens, assim como esse tempo impalpável se materializa por meio da destruição física da casa. Então veja que existe essa inversão entre aquilo que é da ordem do objetivo e aquilo que é da ordem do subjetivo. Além disso, a parte 1 ela se orienta para o futuro, porque os personagens já começam ali preocupados com a viagem no dia seguinte. Já a parte 3 se baseia no passado, e é daí que vem aquela tentativa de finalmente ir ao farol depois de 10 anos. E a parte 2, por fim, representa esse presente vazio graças à elasticidade do tempo que vem com a ausência das pessoas, né? A parte 1 e a parte 3, que se passam cada uma em um único dia, elas têm respectivamente 103 e 54 páginas. Já a parte 2, que se estende por 10 anos, ela tem só 15 páginas. Então essa diferença das páginas em relação ao tempo me fez lembrar bastante lá da Montanha Mágica, do Thomas Mann, porque o primeiro capítulo tem quase 200 páginas e se passa em um único dia, né? Já os outros anos tem capítulos que tem, 8 páginas e acabou, né? Então é quase como se essa segunda parte do romance fosse um parêntese no desenrolar da vida desses personagens. Tanto que, ao longo da segunda parte, aparecem entre colchetes alguns dados sobre a vida dessas pessoas. E isso acaba sugerindo uma ideia de simultaneidade, ou seja, enquanto na casa tudo está sendo destruído, no mundo lá fora a vida continua em um outro ritmo completamente diferente. Ainda pensando nessas interpretações possíveis dessa divisão do livro, a parte 1 se passa em uma época de pujança artística, social, tecnológica, né? O nome A Janela sugere a importância dessas relações entre o interno e o externo, como eu já disse, já que esses personagens eles são apresentados a partir do ponto de vista uns dos outros. Já a parte 2 demonstra a ruptura e a degradação com toda essa ordem anterior, com toda aquela pujança anterior, e a parte 3 ela mostra como é o processo de recolher aquilo que sobrou de um mundo fragmentado e destruído pela guerra. E por fim, graças a essa diluição de um tempo cronológico e objetivo, e mesmo pelo tom que o texto assume, é como se a parte 2 fosse a noite que separa a tarde da parte 1 e a manhã da parte 3. Tanto é assim que a parte 2 ela termina exatamente com uma personagem aqui, que eu não vou dizer quem é, despertando. A última palavra da parte 2 é desperta. Então nós temos ali essa personagem dormindo, daí ela acorda sobressaltada, e daí o narrador diz, desperta. Então é como se toda a parte 2 fosse apenas um sonho, fosse apenas uma noite. Tanto é assim que o tom do texto nessa segunda parte é muito mais noturno e muito mais sombrio. Como eu disse, parece até que a casa é mal assombrada, né? E é por isso que essa segunda parte ela parece um sonho. A realidade externa ela vem à tona em lampejos, em ecos que aparecem ali entre colchetes, como se a vida lá fora
não tivesse tanta importância quanto os efeitos físicos da passagem do tempo dentro da casa. Então existe essa união entre tempo e espaço, e essa união torna tudo ainda mais difuso, ainda mais onírico. O fato então é que na parte 3 a gente acompanha a finalização finalmente daquele retrato que a Lily Briscoe está fazendo. E essa finalização coincide com a chegada da família ao farol e com a finalização da própria narrativa. E isso acaba criando ou fortalecendo um paralelo entre a pintura e a literatura. Enfim, eu não sei se esse vídeo fez muito sentido, porque eu anotei muita coisa aqui para falar para vocês. Mas o fato é que, como você deve ter percebido, eu gostei bastante dessa leitura, ela me fez refletir sobre várias coisas, mas não é um livro fácil, tá? Eu demorei bastante tempo para ler, e eu recomendo que você leia esse tipo de livro com bastante calma, leia no seu ritmo, no seu tempo, né? Porque realmente as discussões que a Virginia Woolf estabelece aqui são discussões muito densas, ainda que por vezes ela lança essas discussões na narrativa de maneira bastante leve, ao contrário do que acontece em outros livros dessa mesma autora. Certo? Eu vou deixar lá embaixo os links para os vídeos que eu fui citando e vou deixar também certinho as referências desses dois textos exteriores que eu li. É isso então, vemo-nos nos próximos vídeos e um amplex.